Vamos ler o capítulo 6 do livro de Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Josué foi sucessor de Moisés, foi um ótimo líder que conduziu o povo de Israel. Mas depois da morte de Josué, o povo começou a adorar deuses falsos. Aqueles que conviveram com Josué, a geração que conviveu com Josué, obedeceu a Deus até o fim de suas vidas. Mas depois que estes morreram, vieram seus filhos, seus netos, bisnetos, outra geração, e estes desobedeceram a Deus. Estes não quiseram ser íntegros para com Deus. E aí nós entramos no livro de Juízes, que é um contexto muito triste, onde cada um fazia o que queria, onde aconteceram coisas terríveis. E quando o povo não aguentava mais, clamava a Deus, quando estavam sendo escravos de um rei, de uma nação, e Deus mandava um juiz e os libertava. Enquanto aquele juiz estava vivo, estava tudo bem, a terra ficava em paz. Depois que o juiz morria, voltava a reinar a perseguição, a dificuldade. Vocês podem ler o livro de Juízes que verão esse círculo vicioso. O povo sofria, clamava, Deus mandava o juiz, eles ficavam libertos, ficavam até 40, 80 anos em paz. O juiz morria, eles pecavam de novo. Quando estavam nas últimas, clamavam e Deus os atendia. E é nesse contexto aqui, o capítulo 6, que nós vamos ver que os midianitas estão perseguindo o povo de Israel. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Que coisa triste, né? Os midianitas perseguindo Israel. Aí os israelitas faziam suas covas escondidos nos montes, nas cavernas, para que os midianitas não acabassem com as suas plantações. Porque cada vez que Cada vez que Israel semeava, plantava, os midianitas e os amalequitas e também todos os povos do Oriente subiam contra eles. E contra o povo de Israel, se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. A plantação que os israelitas plantavam, os cereais para comerem, eram arrancados pelos inimigos midianitas, os amalequitas. Além disso, ainda levavam seus jumentos, suas ovelhas, seus bois. Então, o povo de Deus estava numa situação difícil, uma situação muito calamitosa. Não tinham as coisas para comer porque os inimigos destruíam. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Os filhos de Israel ficaram fracos, debilitados, incapazes, incompetentes. E a única alternativa foi clamar ao Senhor.
Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor, lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus já tinha falado com seu povo. Eu livrei vocês. Eu vos livrei, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Por isso estavam passando por aquela situação difícil. Talvez você esteja passando por uma situação de muita dificuldade, de muita destruição, de muito vazio, de muita angústia, muita tristeza na sua vida. Mas você pode clamar ao Senhor, aí onde está, como está, agora mesmo. Como o povo de Israel clamou a Deus e Deus o ouviu. Você pode clamar ao Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja bem, Deus chamou Gideão de homem valente. O anjo do Senhor veio ao seu encontro e disse: O Senhor é contigo, homem valente. E ele não se sentia assim. Ele estava todo temeroso, com medo, perturbado. E até expressou, né? Ai, Senhor, se o Senhor está conosco, então por que aconteceu tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? O Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Talvez, às vezes, na nossa vida, há momentos em que nós falamos isso também. Ai, meu Deus, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso? Parece que o Senhor me abandonou, não estou vendo resultados. O que está acontecendo? Mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixa o seu povo, por mais que peque, como Israel pecou, mas Deus está vendo. Deus até permite que seu povo passe por tribulação, por muitas dificuldades, mas nunca os abandona. Vamos continuar aqui a nossa leitura, versículo 14 de Juízes 6. Então se virou o Senhor para ele, para Gideão, e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quando Deus envia,
Não tem outra solução, tem que obedecer. Quando Deus envia alguém, ele capacita. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Quando Deus lhe chamar, não ponha desculpas. Aqui Gideão está pondo desculpa, dizendo: eu sou o menor, a minha família é a mais pobre. Não importa, Deus chama quem Ele quer. Ele chama mesmo, e geralmente é aqueles bem pobres, bem insignificantes, que ninguém dá nada por eles, e Deus os chama e os coloca em destaque. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus não levou em conta o que ele estava falando. Gideão, você é fraco mesmo, sua família é fraquinha. Não, Deus nem respondeu isso aí, ele só falou: eu estou contigo. Não importa o que você pensa de você mesmo, mas eu estou com você. Não importa se a sua imagem, a autoimagem está lá embaixo. Não importa se você foi tão maltratado, tão desprezado pelos outros, se sente um nada, um ninguém, eu estou com você. Gideão respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, se eu alcancei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Gideão queria um sinal, parece que ainda estava em dúvida se era Deus mesmo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta e a depônia perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. O anjo respondeu para Gideão. Entrou Gideão e preparou um cabrito, que era o hábito, o costume deles, oferecer esses sacrifícios para Deus, né, naquela época. Então ele preparou um cabrito e bolos asmos, quer dizer, bolos sem fermento, de um efa, uma medida de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Agora Gideão acredita que era realmente o anjo do Senhor que estava falando com ele. E Deus disse, né? Jesus disse para Tomé que bem-aventurados, abençoados, felizes aqueles que não viram e creram. Não espere ver um sinal de Deus para crer. Creia sem ver. Creia pela fé. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Oh, expressão linda! Paz seja contigo. Não temas, não tenha medo, não morrerás. Porque ele falou, Gideão falou, né? Ai de mim, pois vi o anjo de Deus face a face. Mas Deus, ele pensou que ia morrer, ia ser castigado, porque tinha visto Deus e não estava acreditando. Mas Deus lhe tranquilizou. Paz seja contigo. Não tenhas medo, não morrerás. Vamos tomar essa palavra para nós no dia de hoje. A paz de Deus esteja conosco. Não tenhamos medo. Não se perturbe o nosso coração, porque Deus é a nossa paz.
Jesus Cristo é a nossa paz. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Aí do versículo 25 até o 40, vemos a história quando Gideão destrói o altar de Baal, o Deus falso, um ídolo que o povo adorava e não agradava a Deus. Deus mandou Gideão destruir esse altar. Ele destruiu. E quando as pessoas ficaram reclamando, Gideão destruiu Baal, Gideão destruiu o nosso altar do nosso Deus, o pai de Gideão falou, ele não é Deus, então deixa que ele se defenda. Por que vocês estão brigando por Baal? Por que vocês estão contendendo por Baal? Ele é Deus, deixa que ele se defenda. Mas ele não ia se defender porque era um Deus morto, apenas uma imagem. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Zé e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Mas Gideão gostava mesmo de sinais, hein? Depois da prova que era Deus que estava falando com ele, ele ainda quis mais uma prova. Ele falou, se o Senhor vai mesmo livrar Israel através de mim, como o Senhor prometeu, então eu quero uma prova. Mas ele não pediu só uma, ele pediu duas. A primeira, ele ia colocar a lã, né? Ou como se fosse um algodão lá na eira. E se ele queria que o orvalho molhasse somente, o orvalho molhasse somente a lã. E ao redor da lã estivesse tudo seco, porque seria um milagre, que o orvalho teria que molhar tudo. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. A lã ficou molhadinha e a terra bem sequinha. Agora Gideão pede a Deus mais outra prova. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Agora Gideão quer diferente. Agora ele quer que a lã esteja sequinha e a terra esteja molhada, o contrário da noite anterior. Deus é muito paciente, né? Deus poderia dizer, Gideão, você tá muito chato, cara, você tá muito incrédulo. Chega, não vou mais dar sinal nenhum para você, não. Mas Deus é paciente, Deus é muito bondoso. É muito compreensivo conosco, com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas
indagações. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então, Deus fez o que Gideão pediu. Primeiro a lã molhadinha, a terra seca. Depois a lã sequinha e a terra molhada. E assim terminamos o capítulo 6 do livro de Juízes, com esses ensinamentos, esses acontecimentos e lições maravilhosas.